Yo, pessoas! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai falar de Berserk, mas antes de tudo eu queria dar uma explicação leve que eu cheguei a comentar na live de ontem. Eu fiquei muito atarefada entre as competições e as provas, então eu não tive tempo de gravar os vídeos com muita antecedência. E eu não gosto muito de soltar vídeos falando de anime sem as cenas de anime que o editor ajeita, sabe? Então eu preferi soltar, fazer uma semana de mangá, porque eu sinto que é mais tranquilo fazer um vídeo de mangá sem as cenas do mangá, já que são fotos paradas, do que sem as cenas do anime em si, que seriam coisas mais dinâmicas. Então por isso que a gente teve uma semana surpresa de mangá, mas enfim, as coisas que eram pra ter saído no final do mês, eu vou ajeitando nesse mês de maio, então temos essa. Mas enfim, hoje a gente vai voltar a falar de Berserk, a gente já falou de Berserk na live de ontem, vai ser um assunto diferente, claro, mas eu acabei os capítulos negativos, entrei no capítulo 0, e aí eu fiquei muito surpresa porque eu achei que o 0 era tipo um capítulo 1, sabe? E não, isso foi o meu gato, ok. O capítulo 0 é basicamente um one shot. Gente, é um one shot que não tem a ver com a história original, dá pra ver um traço de personalidade do Guts que a gente tem hoje. Dá pra ver uma história que eu vi nos capítulos negativos, dá pra ver as inspirações, mas a gente tem uma grande diferença de personalidade dele, tipo, o Guts foi da água pro vinho. Um pouquinho do espírito de humor a gente ainda vê entre as interações dele e do Puck, mas tirando isso, sumiu. E essa história acabou, eu acho que serviu de inspiração para uma das histórias que eles colocaram no capítulo negativo, então eu vou explorar um pouco mais disso aqui. A gente tá aqui literalmente para falar desse one shot aí, capítulo 0, que foi mais um, é mais ou menos por esse lado que vai Berserk. Já tinha demônios, o visual do Guts já tava um pouco parecido com o que a gente tem hoje, mas a vibe tava um pouco diferente. Para começar, as diferenças principais eram, eu não vi marca de maldição no Guts, e o símbolo que o Guts está caçando está na porta de uma carruagem. Então, basicamente, ele caça esse símbolo por aí, que seria o símbolo dos demônios. Então, eu não acho que algum demônio esteja atrás dele. Eu sinto que nessa versão do one shot, ele estava atrás dos demônios e ele usava esse símbolo que ele conhecia para ir atrás deles. Outra grande mudança é que no anime, eu ouvi um barulho muito preocupante agora. Mas enfim, no anime a gente tava toda naquele esquema de, cara, ele quer se vingar por causa dos companheiros, por causa dele mesmo, tudo que aconteceu com a casca, tem demônios atrás dele, atrás da casca, então, e tem todo o histórico dele com o Griff. Então, eu sinto que na história acabou sendo muito mais desenvolvido esse negócio de vingança, de forma que é um negócio muito mais profundo e tudo mais. Já ali, nesse capítulo 0, o motivo de vingança dele diz que ele simplesmente viu a mãe dele ser morta de uma forma muito cruel, que é um motivo de vingança plenamente satisfatório, diga-se de passagem, só um pouco mais superficial se comparado o quão complicado foi aquela cena do eclipse, né? Então, tipo assim, agora ele tem 350 motivos pra se vingar dos demônios, pra querer os demônios fora dele, ele não consegue nem paz se ele não fizer isso. E aí, nesse capítulo 0, era uma pegada meio diferente. Parece que ele estava indo atrás de vingança porque ele viu a mãe dele ser morta de uma forma cruel na frente dele. Ou seja, ele tinha tido mãe e ele tinha perdido. E talvez justamente por esse background diferente, porque no Berserk original, na verdade esse capítulo 0 também é original, mas vocês entenderam. No Berserkzão que a gente ficou conhecendo, tem essa diferença de background e o Guts desde o começo já estava sem a mãe dele. Então desde o começo o pessoal falava que ele dava azar, desde o começo ele foi levado à batalha, provavelmente ele teve uma infância um pouco mais normal, o que explica a mudança de personalidade. Isso talvez não case com o Guts que a gente conhece, por causa desse Guts, que na verdade seria o original, que é do capítulo 0, simplesmente não bate tanto. Esse Guts do capítulo 0, gente, ele é cômico. Ele falando com o Puck, tipo, o Guts que a gente conhece falando com o Puck tem um pouco essa pegada. Então, tipo, tem uns momentos engraçados, umas caras que o Guts faz que continuam as mesmas. Mas ficou muito gritante pra mim que, tipo assim, a menina elogia ele enche o peito. Ah, ele tá bebendo e ele bebe mesmo. Ah, ele tá ganhando por comida e ele tá realmente atrás de comida e ele fala alto e se expressa. E tem um quê cômico a todo momento, tirando quando ele tá realmente em batalha ou falando do ódio dele a respeito do que aconteceu com a mãe dele, tirando esses dois momentos, o clima é muito mais descontraído, apesar da gente estar falando de demônios e coisas tensas. Então eu peguei uma vibe meio tipo veste estouro da boiada. Eu nem acredito que eu vou tirar Trigon do fundo do saco agora. Mas eu peguei uma vibe meio veste estouro da boiada, não tão cômico e muito menos tão pacífico quanto, né? Porque eles conhecem o Vest. Pra quem não manja de Trigon, o Vest é contra a violência, o Guts definitivamente é a favor da violência, mas é claro que eu tinha que bater no cordão do microfone, mas enfim, me aturem.
Simplesmente a vibe é totalmente diferente do que a gente tá acostumada com o Guts de agora, porque pelo menos até onde eu conferi do mangá entre capítulos negativos e o que o anime mostrou pra gente, a gente acaba vendo ele bem mais sério, bem mais fechado. Tem os momentos cômicos, mas eles não são tão frequentes. E aí, lá naquele capítulo zero, esse momento cômico era meio que constante entre ele e o Puck. Realmente, tipo assim, não era aquele engraçadão, mas era um jeito de um personagem muito mais contraído do que o Guts é agora. Eu gostei. Na verdade, eu acho que eu prefiro o Guts que a gente, que a gente conhece, porque é o que encaixa melhor no background que ele tem. Se ele tivesse o background que ele tem e agisse como esse Guts do capítulo zero, talvez o negócio perdesse o peso que tem. Que foi um negócio que a gente acabou discutindo na live ontem a respeito de, tipo assim, eles fazem reações dos personagens que não batem tanto com o que está acontecendo ou o background deles, e aí fica parecendo que tá tudo ok. Não que não tenha pessoas fortes ao ponto de, tipo assim, nossa, aconteceu algo muito ruim, mas eu vou agir como se estivesse tudo bem. Não faz bem psicologicamente, mas tudo bem. Não como se não acontecesse na vida real, mas, tipo, tira um pouco o peso. Então eu sinto que a personalidade do Guts é bem no ponto. E já ela no shot, apesar de ser uma personalidade que, tipo assim, ficou mais marcante o jeito dele, ficou um cara mais, assim, você vê o personagem falando, é um negócio mais da hora, não bate com o background que o Guts que a gente conhece tem. Então, assim, eu sinto que a personalidade que o Guts que a gente conhece tem é perfeita pra ele. Sinceramente, é o que casa com tudo que ele passou. Então, isso do capítulo zero ficou muito gritante. Foi estranho pra mim ver ele fazendo piadonas, grandes caras, bebendo loucamente e no dane-se. E é claro, aquela atitude dele de, tá dando problema, mas não é problema meu, segue ali. Dá pra ver que ele quer ajudar, que ele quer arrumar uma desculpa pra ajudar, mas segue ali. Então, esses Qs aí vão continuar nele. As caretas dele e o jeito que ele responde o Puck, que acaba sendo um pouquinho cômico, continua ali. Só que eu acho que o mangá acabou catando um lado mais sério, no geral. Outra coisa que eu achei super interessante é que o demônio da vez é um cara que basicamente ele foi ali no país e ajudou quando tava em guerra e ele tinha mania de empalar as pessoas. Só que aí acabou a guerra e aí ele começou a sequestrar garotas da vila pequena que tinha ali e levar pra casa dele. E aí o pessoal ficou falando que não iam ser serviçais, que ele ia matar. E aí isso foi confirmado quando acharam o corpo de uma menina no rio atrás. Só que essa história, tanto o design desse personagem quanto toda a cena da luta, me lembrou muito algo que eu vi nos capítulos negativos. Eu não sei se eu cheguei a destrinchar essa história aqui pra vocês, mas que tinha um cara com a aparência igualzinha que também tava pegando pessoas. Não parecia que ele tinha tanta distinção de gênero assim, mas ele pegava pessoas, só que ele não só matava, ele torturava e comia as pessoas. Então o negócio ficou meio que nos capítulos negativos ficou mais nojento e eles deram mais uma aprofundada nas cenas violentas. Então aqui a gente teve algumas pessoas empaladas e foram isso. Eu adoro que eu falei isso como se fosse normal, não é? Mas enfim. Teve algumas pessoas empaladas e foi isso. Já nos capítulos negativos, a gente teve cenas mais longas a respeito de, tipo, pessoas penduradas aqui, pessoas abertas na mesa lá, ele comendo, Pandora tentando me morder. Muito obrigada, Pandora, pela participação. Não pule mim, por favor. Então, simplesmente tem uma pegada diferente. Eu senti que, né, é claro, é um capítulo só, então a profundidade de vários capítulos que eu vi do mangá não dá pra ser comparado com o negócio que tava num capítulo só, mas eu senti que deu uma boa mudada pra melhor. Tava bom, eu acho que a história, esse capítulo zero eu ficaria interessada em, tipo, por que que esse cara tem uma mão mecânica, por que que ele tava com tapa-olho, o que que aconteceu com a mãe dele, por que que a mãe dele foi morta do nada, por que que ele tá atrás de vingança, eu entendo, a mãe dele foi morta do nada, mas o que que motivou ele a realmente atrás de vingança, tipo Batman, sabe? Então, assim, muitos questionamentos. O que que é aquela marca na porta da carruagem? Que pra quem já viu o Berserk inteiro sabe que é a marca de maldição, mas o que que ela significa? Qual que é dos demônios? Nesse capítulo zero já ia me trazer um monte de perguntas que eu ia ficar, não é tanto meu estilo de história, mas eu talvez quisesse saber mais. E a mesma sensação que eu ia ver nos capítulos negativos de Berserk. Senti que a história tomou outro tom, foi pra melhor, mas assim, pelo capítulo zero você já olhava aquilo e ficava assim, nossa, isso aqui vai dar uma história legal. Isso aqui vai longe. Outra coisa interessante é que eles transformaram a menina da vila, que, tipo, pela cor do cabelo parecia que era branco ou loiro, tipo. Parecia muito. Aliás, o design da menina parece com o Griffin, eu não queria falar nada, mas parece. Porque realmente o Griffin, principalmente adolescente, foi feito pra ser uma pessoa com um rosto muito delicado. Então, era o design do Griffin, era o Griffin criança de vestido, gente, eu te juro. E ela tinha sido retirada da vila. Essa menina, já no capítulo negativo, na história do cara que eu achei parecidinha com essa, já era uma menina de cabelos pretos e era filha do cara, mas a cena dela escondida atrás do pilar e o monstrão caçando me lembrou muito. Então, tipo, tudo que
tava ali meio que foi reaproveitado de outra maneira. A coisa que eu mais achei engraçada foi que o Puck parece continuar igual. Tanto o design dele não mudou, quanto o jeito dele não mudou. Então parece que desde o começo ele tava na história e a ideia era colocar ele com aquela personalidade, com aquela aparência, daquele jeito, interagindo com o Guts daquelas formas. Tanto é que quem faz o Guts soltar aquelas caras que estavam nesse capítulo 0, normalmente é ele conversando com o Puck. Eu achei isso muito engraçado. Ou seja, o personagem que estava desenhado exatamente, não só em termos de design, mas de personalidade para ser daquele jeito, era o Puck. E eu fiquei assim, representativo. Todos a favor do Puck daquele jeito, porque realmente fica engraçado em contraste com o Guts. A diferença é que ali no capítulo 0 eu senti que eles pareciam mais uma dupla cômica, quando dois personagens têm um humor parecido e vão, sabe, rebatendo a resposta um do outro. E aí no Berserkão que a gente conhece, eu vejo mais ele joga pro Guts, o Guts fica tipo, sabe? E também fica engraçado. Mas enfim, eu achei curioso esse negócio do capítulo 0. Eu não sabia que ele existia como algo à parte da história. Eu achei que ele ia agregar ou no capítulo 1 ou nos capítulos negativos. Eu achei que ele ia ser tipo, esse é meio que o rascunho original, esse é meio que o capítulo one shot que foi solto pra gente decidir o que ia fazer com o Berserk. Então eu achei isso bem interessante e resolvi trazer um pouquinho pra vocês. E isso significa que o próximo vídeo que eu soltar de Berserk, a gente vai ter passado os capítulos normais. Então a gente não vai estar mais falando de capítulos negativos. Só que talvez, eu já vou avisar nesse vídeo que talvez eu avance mais a história, por causa que não faz sentido eu comentar coisas que eu já comentei dentro do anime. Então, a menos que tenha algo gritante, eu provavelmente já volto depois do Golden Arc, só pra avisar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Volto mais pra falar de Berserk em breve, porque assim, tá virando constante nesse canal. E até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!